Oktoberfest, Feira Reco, Marejada, Schützenfest, Kegelfest. São inúmeras as festas de outubro. E nessa época, a produção de cervejas artesanais aumenta em quase 100%. E nós aproveitamos o momento e fomos até uma fábrica de cerveja para mostrar como essa bebida é fabricada. É só uma olhada. Aproximação do verão e das festas de outubro, que bebida vem à sua cabeça? Provavelmente é um líquido gaseificado com muita espuma e delicioso. Não há quem resista a um chopp ou a uma cerveja. O beer sommelier Paulo Bettiol explica a diferença entre essas duas bebidas. Na realidade, chopp é uma medida, né? E no passado, uma medida alemã que correspondia a aproximadamente 300 ml. E no passado, as pessoas tinham o hábito de chegar no bar e pedir a cerveja do barril. Então eles pediam um chopp, que era aquela cerveja do barril, só que naquele volume, né, de 300 ml. Isso, com o passar dos anos, separou, vamos dizer, a cerveja e chopp. No entanto, que essa nomenclatura só existe no Brasil. E então, a cerveja, na realidade, ela passa por mais um processo que é a pasteurização, que consiste em você aquecer a bebida, né, a uma determinada temperatura já engarrafada, tá? Já engarrafada, ou não, ou as grandes cervejarias têm equipamentos modernos que eles conseguem fazer isso no próprio tanque, né, de maturação. Estima-se que existam mais de 20 mil tipos de cervejas no mundo. Pequenas mudanças no processo de fabricação são as responsáveis por toda essa variedade. Quais são os tipos mais comuns de cerveja que existem? Bom, o popular, o mais tradicional, que corresponde aí a quase 90% do consumo mundial, é o Pilsen, né? Que surgiu em 1841 na República Tcheca e que nós temos diversos exemplares hoje no Brasil, né? É a cerveja mais popular no Brasil, pelo fato dela ser uma cerveja clara, refrescante, né? E com boa personalidade dos ingredientes. Essa cerveja... A Pilsen, né? Você pode ver que ela tem uma cor dourada, ela é clara, leve, né? A Weizen também, que é a cerveja que, além do malte de cevada, tem malte de trigo na composição, ela também é originária da Alemanha, da região da Bavária, também é muito comum, tá caindo no gosto do brasileiro. Tem também aquelas mais escurinhas, como é o caso que a gente colocou aqui à disposição. Justamente, aqui nós temos uma cerveja tipo Pale Ale, que é muito comum na Inglaterra, em pubs britânicos que você vai. Comumente você vai encontrar uma Pale Ale, né, com estilo originário da Inglaterra. Aqui nós também temos uma cerveja inglesa, uma Imperial Stout, que é uma cerveja mais robusta, um pouco mais alcoólica, ela é um pouco mais escura. E aqui nós também temos uma Viena. A Viena é uma história interessante, que ela surgiu inclusive antes da Pilsen, em 1840. E ela tem uma personalidade muito grande de malte, uma personalidade puxando pro lúpulo também. É uma cerveja muito gostosa, também está caindo no gosto do brasileiro. Agora, quais são as principais características que diferenciam essas cervejas? Bom, o que diferencia uma cerveja da outra são os estilos. E quais são os parâmetros que definem o estilo de cerveja? É o parâmetro de cor, tá? Nós temos como medir a cor que a cerveja vai ficar através dos maltes de cevada que nós utilizamos. O padrão de amargor da cerveja, tem como você medir isso através dos lúpulos que são utilizados. O teor alcoólico, você tem como definir o teor alcoólico a partir do momento que você coloca o malte na panela, a quantidade de malte que você vai utilizar para produzir essa cerveja. E as características sensoriais da bebida, como aroma, sabor. Então, tudo isso diferencia um estilo do outro. Existem parâmetros que diferenciam um estilo de outro. Uma é mais amarga, outra é mais adocicada, outra tem um teor alcoólico mais elevado, outra tem um teor alcoólico mais baixo, tá? E essa história que cerveja escura é mais fraca, é mais forte que cerveja clara, é lenda, porque existem cervejas escuras também muito teor alcoólico de 3, 4%. E existem cervejas claras que têm até 12% de álcool. Então... É muito difícil fazer uma cerveja, Paulo?
Não que seja difícil, mas ele requer uma série de cuidados e muita limpeza. Ele é um pouco demorado, mas não é difícil, não. É uma ciência, uma arte que você tem que fazer com calma e fazendo bem feito você consegue boa cerveja. Nesta microcervejaria são produzidos em média 60 mil litros de cerveja por mês. Em época de festas de outubro, essa produção aumenta significativamente, passa para 100 mil. E agora a gente mostra para você o passo a passo de como funciona a produção de uma cerveja. Os principais ingredientes da cerveja são o malte, que pode ser de cevada ou de trigo, o lúpulo, uma flor compactada, que fica nesse formato de cápsula, e água. Aliás, 93% da composição da cerveja é água. É ela que determina grande parte das propriedades físico-químicas da bebida. Tudo começa na mostura. Nesse processo, os grãos de malte são cozidos e o açúcar desse ingrediente é extraído. Na sequência, é feita a clarificação. Com um fundo falso de uma grande panela, são separados bagaço e casca do malte do líquido açucarado. Essas cascas e bagaços serão utilizados depois como ração animal. Na fervura, é feita a esterilização do líquido. É nessa fase que é colocado o lúpulo. Através desses tubos é feita a conexão para o resfriamento. Aqui a temperatura da futura cerveja baixa para 20 a 25 graus. Por meio dessa mangueira, o líquido cai num tanque que já contém levedo de cerveja. Nessa etapa é feita a fermentação e é criado o álcool da cerveja. Após 5 a 7 dias, começa o processo de maturação. A temperatura é baixada gradativamente para 0 grau, estacionando a fermentação. A lapidação da cerveja é feita nessa fase. Para isso, mais alguns dias são precisos. Por último, é feita a filtragem e pronto. A segunda bebida mais consumida do mundo, que só perde para o café, está pronta para ser degustada.